Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, gente, na aula passada a gente viu a definição lá do que é história, né? Então, vamos só retomar, né, aqui, né? O que é história, né? É o estudo das ações humanas no tempo e no espaço, né? É uma ciência que estuda a vida do homem no tempo. Lembrem sempre disso, tá? E, assim, o que ela vai buscar? Ela busca a compreensão do homem como construtor do seu tempo. Por quem ela é construída? Pelos seres humanos, né? Que transformam ao longo do tempo o meio em que vive o próprio modo de vida. Então, assim, a história sempre vai ser construída por homens, mulheres, pessoas. Lembrem lá que eu falei, né? Crianças, governantes, governados, todas aquelas pessoas que são os sujeitos, né, da história. Aí, nós vamos entender hoje o que é o estudo do passado, né? Qual é a importância que ele tem pra gente aqui, né? Qual que é a importância? A gente vai ter do estudo do passado uma profissão aí, que é a minha também, né? E de alguns aí que podem estar assistindo o vídeo, ou futuros, né? Que é a profissão do historiador. O que ele faz, um historiador aqui? Ele é um pesquisador que estuda o passado. E ele utiliza dos vestígios, né? E esses vestígios vão ser as fontes históricas, né? E a gente tem várias formas aqui de fontes históricas, né? Que as fontes históricas, elas são nossos vestígios, né? E elas podem ser materiais, que é objetos, roupas, joias, né? Elas podem ser orais, como relatos, entrevistas e contos, né? Uma entrevista, por exemplo, de um jornal, ela pode ser utilizada como fonte pra gente estudar e tentar entender o conceito ali que está acontecendo. Ela pode ser também imagética. O que é imagética? Ela pode ser uma pintura, pode ser mapas, cartazes. Os mapas que a gente vai utilizar daqui a um tempo, daqui a pouco a gente vai começar a ver a civilização egípcia, mesopotâmica lá. E a gente pode ver os mapas que tem lá também. Aquilo a gente pode estudar também como uma fonte histórica. Como uma civilização foi se desenvolvendo através do Nilo, né? Isso é uma fonte pra gente também. E ela pode ser a escrita, que são os nossos documentos, tá? Tranquilo até aqui? O estudo do passado também, né? Como a gente viu lá que história, ela estuda o passado. A gente vai ter os sujeitos históricos. Quem é os sujeitos históricos? Todos os que participam do processo histórico. Nós temos exemplo aí da nossa pandemia. Nós estamos sendo sujeitos históricos, porque daqui 10 anos, né, a gente pode estar contando o que a gente vivenciou, que a gente está sendo sujeito dessa história, né? Da onde veio, por quê, o que aconteceu, ficamos em casa, voltamos à nossa rotina, ficou tudo normal depois de tudo isso, né? Então a gente entra aqui como um sujeito histórico dessa pandemia, né? Fora outras coisas também que já aconteceram aí ao longo, então a gente também é um sujeito histórico, né? E dos sujeitos históricos, a gente vai ter uma construção de conhecimento histórico a partir disso. O que seria isso, né? Ele é em constante transformação, porque a gente sempre está pesquisando, a gente sempre está vendo formas diferentes de vida. A gente vai pensando de formas diferentes ao longo dos anos. Por isso, a nossa construção de conhecimento histórico, ela é sempre em constante transformação, né? Lembrem sempre disso, né? Os sujeitos históricos lá, nós somos, né? Nós vamos trabalhar com as nossas fontes, né? Dessas fontes, elas são nossos vestígios. E esses vestígios vão ser nossas fontes. Marcaram isso? As nossas fontes, elas podem fornecer pistas do passado. E essas pistas do passado, elas podem se transformar em patrimônio cultural, né? Vamos arrumar aqui. Então, olhem lá. As fontes históricas, elas podem fornecer pistas do passado. Vocês conhecem alguma fonte histórica declarada como um patrimônio? Vou deixar algumas fotinhos do que eu conheço aí. Nós temos lá a Estação Saudade, temos a Estação Arte, que ela é considerada um patrimônio. Lá, o trem lá que tem lá no Parque Ambiental, vou deixar a foto e também é um patrimônio. Vou deixar para vocês alguns, talvez vocês já tenham visto, né? Eu espero, né, que vocês já tenham visto isso, né?
Vamos lá. Patrimônio cultural, o que que é? É um conjunto de bens históricos, artísticos, arquitetônicos, imateriais e naturais, cuja conservação é de interesse público e pode ser regional, nacional ou mesmo de toda a humanidade. Aqui em Ponta Grossa a gente tem o patrimônio público, que ele é regional, e a gente também tem o nacional. Aqui a gente não tem patrimônio mundial aqui em Ponta Grossa, tá? Vamos deixar isso claro, mas nacional e regional a gente tem, tá? Vou deixar a fotinha para vocês olharem qual é o nosso patrimônio. Disso, nós vamos ter os bens, que eles podem ser materiais ou imateriais, tá? Os materiais, eles podem ser de natureza concreta, né, como construções, monumentos, pinturas, esculturas, livros, joias, entre outros. O que seria? O que a gente tem como exemplo aqui, né? A Estação Saudade. Ela é um patrimônio material nosso, tá? A Mansão Vila Hilda. Ali na Rua 15 tem alguns patrimônios tombados também, né, que também são considerados ali. Quando vocês forem lá na Rua 15, vocês vão dar uma olhadinha lá, que ainda tem vestígios do passado ali em algumas casas, alguns prédios, tá? E nós também temos os bens imateriais. Meu Deus, o que que é isso? Eles são conhecidos como costumes e tradições que fazem parte do cotidiano de determinada comunidade e influenciam no modo de ser desse grupo, né? Como a gente vai ter de exemplo. Vamos colocar aqui as tradições orais, crenças, rituais, danças, entre outros. Lá na Bahia, a gente tem a gente tem as baianas, a roupa, tudo. Elas são consideradas patrimônios imateriais, tá? Vou deixar a fotinho para vocês olharem. Sim, foram consideradas pela Unesco, porque elas são patrimônios mundiais agora. Tranquilo, gente? Acho que dá para entender, né? O que que é material, o que que é imaterial, né? E o que são as fontes, quais são as importâncias, né? As fontes materiais e imateriais, elas podem ser de interesse público, né? Que são importantes para um povo, uma comunidade, e podem ser consideradas como patrimônio cultural, né? Então, quando elas são consideradas assim, alguém tem que conservar. Quem vai conservar? Pode ser o município, pode ser o estado, pode ser a parte nacional, né? Ou pode ser o mundial. Um deles vai manter conservado. Ou pode ser de domínio até particular, né? O dono lá vê que é importante, eles, né, fazem uma análise, é considerado daí um patrimônio, dependendo de como eles fazem. E aí pode ser que o dono tenha que doar uma parte do seu dinheiro para conservar aquele patrimônio, tá? E outra parte vem do governo, tranquilo? Daí, para declarar patrimônio, ela precisa estar relacionada a uma cultura da comunidade, da qual faz parte. Isso a gente meio que já tá falando ali, né? E elas fazem fazem parte de um acervo cultural de uma localidade, né? Pois elas são fontes históricas importantes para ela, né? E eles são encaminhados à preservação quando é conferida a importância local, nacional ou internacional, como eu já tinha explicado para vocês, né? Em cada município, estado, a gente vai ter um órgão brasileiro voltado para a preservação de patrimônio. No Brasil, a gente tem o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Que ele vai cuidar do patrimônio no Brasil todo, né? Ele que vai dizer lá se pode ser considerado patrimônio ou não. E a gente vai ter a Unesco, né? Que ela vai tratar do patrimônio mundial. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre patrimônios mundiais e se tem algum aqui no Brasil localizado. Coloquem nos comentários aí pra gente, tá, galera? Então, a nossa aula de hoje é isso. Se cuidem, fiquem em casa, tá? Vamos nessa, galera. Beijinhos. Tchau!